Oi, gente, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Kelly Silva, a torcedora arretada. Se prepara para as notícias e roda a vinheta. Ontem, né, dia 7/7/2025, o 13 completou 100 anos e, enfim, o centenário do Galo, né? Junto com o centenário, não veio nenhuma vitória, nenhuma conquista, nenhuma taça levantada, muito pelo contrário. Dor de cabeça, prejuízo, muita raiva, muito ódio envolvido. Mas enfim, é um amor que não se explica, né? Não tem o que se fazer. A gente ama o nosso alvinegro e está com ele pro que der e pro que vier, né? Lembrando que o QR Code que está aqui na tela é para ajudar essa torcedora a comprar a cadeira dela, tá bom? E não se esquece, se inscreve, deixa o like, comenta e compartilha, que agora a gente vai falar sobre os 100 anos do nosso alvinegro querido. 13, 13, tu és campeão de novo, és alvinegro, galo da Borborema, de tantas glórias e tradição. 13. O 13 Futebol Clube foi fundado no dia 7 de setembro de 1925, tá? Em Campina Grande, por um grupo de amigos, 13 amigos para ser mais exata, daí o nome 13, né, para quem não sabia. E esses amigos eram loucos por futebol, portanto eles decidiram fundar um time. As cores escolhidas para esse time é o alvinegro, né, o branco e o preto. E o mascote escolhido foi um galo, né, que era mais conhecido como o Galo da Borborema. O 13 é um dos maiores campeões, né? Um dos maiores campeões paraibanos, acumulando cerca de 17 vitórias ao decorrer dessa longa caminhada, com alguns rivais aí, com os clássicos maravilhosos para a gente assistir, como o 13 Campinense, né, que é o clássico dos maiorais, como o 13 e Botafogo, que é o clássico tradição, né? São os clássicos mais conhecidos aqui. Mas é lógico, ao decorrer dos anos, outros times foram chegando, como o Souza, né? Que o 13 e Souza é sempre um grande jogo, né? O Souza que é do sertão da Paraíba. Mas, lógico, né? O clássico dos maiorais é sempre o mais quente daqui. O 13 teve participações marcantes em competições nacionais durante esses anos. Disputou a Série B do Campeonato Brasileiro em 3 edições: 1980, 1990 e o mais recente que foi em 2000, no caso faz 25 anos. Em 1986, fez uma de suas melhores campanhas, chegando às oitavas de final da Série A, tá? Com esse time aqui que eu vou colocar para vocês. 13 Futebol Clube, 1986, tá? Esses queridos aí. Levi, Jorge Hipólito, Henrique, Café, Dão e Marco Antônio, Gabriel Mirandinha, Bio, Fernando Baiano e Rinaldo, tá? Essa foi a equipe de 1986. E na Copa do Brasil, protagonizou boas campanhas, eliminando times de destaques em algumas das edições, sendo deles os mais lembrados, especialmente por mim, né? Por essa torcedora arretada aqui, que, tipo, foi o melhor ano de toda a minha vida, assim, em relação ao 13. Graças a Deus que eu pude acompanhar, né? Infelizmente a gente parou nas quartas de finais, mas foi belíssimo todos os jogos que eu participei contra o São Paulo, contra o São Caetano, que eu estava lá, a virada do Ubra. É assim, foram jogos belíssimos, né? Mas vamos voltar aqui pro roteiro. O elenco da primeira fase contra o Ubra, do Rio Grande do Sul. E ainda tem assim, tem um vídeo aqui no YouTube que eu não sei qual é, eu não sei qual é o canal, mas esse jogo do 13 contra o Ubra está nele. E eu, se eu não me engano, o título
do vídeo é o seguinte: as maiores viradas dos times brasileiros. E o 13 está lá, tá? Na virada épica de 5-0, né? Por que a virada épica? Porque o 13 perdeu de 3-0 ou foi 4? O 13 perdeu. Deixa eu procurar aqui, rapidinho. Porque é muita coisa na cabeça, gente. Aqui, na primeira fase, o Ubra do Rio Grande do Sul. O Ubra ganhou de 4-0 do 13 em Canoas, no Rio Grande do Sul. E no jogo de volta, o 13 ganhou de 5-0 aqui em Campina Grande. Foi uma virada histórica com classificação, com saldo de gols. E como eu disse, né, não só relembrado pelo 13, como relembrado aí em outros canais, como uma das maiores viradas históricas, né? Na segunda fase, enfrentou o Curitiba, onde ganhou de 3-2 aqui no Amigão. E lá em Curitiba, no Couto Pereira, empatou de 1-1. O 13 foi classificado, que foi uma grande surpresa nacional, né? E nas oitavas de final, enfrentou o 15 de novembro, também do Rio Grande do Sul. O 13 ganhou de 2-1 no Amigão. E no jogo de volta, o 15 de novembro, ganhou de 2-0 do 13, eliminando o 13, né? Mas aí o 13 foi realmente conhecido, né? Pela força que ele tinha. Foi eliminado, mas fez uma bela de uma campanha. Assim, como foi eliminado, né? Mas eliminou o Ubra, eliminou o São Caetano, eliminou o Curitiba, né? O Curitiba ganhou de 2-1 do 13 e o 13 ganhou de 1-0 aqui no Amigão. E a gente parou nas quartas de finais contra o Fluminense, né? O Fluminense ganhou de 1-0 no estádio do São Januário, que é o estádio do Vasco, e o 13 ganhou de 1-0 aqui no Amigão, onde foi para os pênaltis e foi uma batalha de pênaltis na realidade. O Fluminense ficou com a classificação, né, por um vacilo enorme de um jogador específico, que para quem me conhece pessoalmente, e eu já falei aqui várias vezes, que eu tenho muita raiva desse jogador, que é Beto, tenho muita raiva dele. Ah, mas não foi só ele que perdeu o pênalti. Tá, não foi só ele que perdeu o pênalti. Mas foi ele que não voltou para Campina Grande, ficou lá no Rio de Janeiro e jogou pelo Fluminense. Então, tire suas próprias conclusões. Vocês que são 13 anos e não viveram essa época que estão chegando agora, né? E para quem viveu também, tire suas próprias conclusões e comenta aqui o que é que vocês acham. Porque até hoje eu sou revoltado com esse homem. Até hoje, olha, esse homem não me desce de jeito maneira. Não sei que fim levou, nem quero saber. Só sei que por conta deste abençoado, não só por conta dele, mas o dele foi descarado. Foi um pênalti horrível. E como eu disse, ele já ficou por lá. Ele já ficou contratado lá pelo Fluminense, né? Que jogou pelo Fluminense. Mas enfim, né? Foram 9 gols do Fluminense contra 8 gols do 13. No caso, 9 pênaltis para o Fluminense e 8 pênaltis para o 13, né? E assim, e foi um elenco que a gente, olha assim, chega a dar, ai, dá uma saudade tão grande. Vou falar aqui, tá? Goleiro azul, nosso paredão azul. Na defesa, Wagner Diniz, se eu não me engano, Wagner Diniz, ele perdeu um pênalti um dos pênaltis, tá? Nesse campeonato não, nessa quartas de final. Alisson, Márcio Alemão e Mica. Márcio Alemão, para passar por ele, era luta também, né? Meio campo, Adelmo, Da Silva, Maurício e Rogério Melo. Ataque, Adelino, Beto, que eu não suporto este homem, e Da Silva. E os meias, Alex Gaibu, que participou dos jogos como meia, né? Um grande abraço para você, Alex Gaibu, você que me acompanha por aqui. A Azul também me acompanha por aqui, tá? E possa ser que tenha outros jogadores do 13 que me acompanhem por aqui, né? Então, sempre um grande abraço para vocês. E muito obrigado por essa campanha maravilhosa que vocês fizeram, porque valeu muito a pena, cara. Valeu muito a pena. Só quem viveu esse ano aí sabe. Porque realmente foi muito, 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 muito lindo de se ver. Mas enfim, vamos embora voltando.
A estrutura e torcida do 13. O clube manda seus jogos no estádio Presidente Vargas, conhecido como PV, em Campina Grande, com capacidade para cerca de 10 mil torcedores. A sua torcida é conhecida como Nação Alvinegra. Nós somos a Nação Alvinegra, né? Nós somos do Galo Doido, uma das mais apaixonadas da Paraíba, quiçá uma das mais apaixonadas do Nordeste. O 13 hoje é conhecido pela sua força. E mesmo estando na situação que está, sem calendário nacional para o ano que vem, o 13 agora ele é conhecido pela capacidade que ele tem. O 13 agora, você escuta as outras pessoas falarem o seguinte: o 13 é grande demais para estar na situação que está. O 13 não merece, a torcida não merece. Somos uma torcida enorme, linda, apaixonada pelo nosso time. Estamos sempre empurrando o nosso time, né? Ano passado chegamos bem pertinho do acesso. Paramos nas quartas de finais para o Itabaiana, né? Lembrando, porque ontem foi o último jogo da final, né? Para decidir quem ia conseguir o acesso. E eu vou fazer vídeo ao longo da semana falando sobre isso. Mas chegamos tão pertinho do acesso. Imagina, o ano do centenário, a gente na Série C, tranquilo, né? Diferente desse ano, que foi um ano de só Deus na causa. Como eu falei, os clássicos dos maiorais é o ponto alto do futebol de Campina Grande e também tem a rivalidade com o Botafogo de João Pessoa, né? Só que, como eu disse, ao longo do tempo, né, que foi se formando, esses outros times como o Souza, você pode considerar, sim, um clássico, porque para mim um jogo contra o Souza nunca é fácil. Em resumo, o 13 é um grande clube de tradição, centenário, de um grande peso do futebol paraibano, que já viveu momentos importantes no cenário nacional e tem uma torcida fiel e apaixonada, tá? Isso aí todo mundo sabe. Eu faço questão de trazer nos meus vídeos o quanto eu sou apaixonada pelo meu time. O quanto tem 13 anos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo. O quanto tem simpatizantes do 13 também, né? Mas, infelizmente, não são só flores. São 100 anos de muita conquista, mas de muitas derrotas, né? Mas vamos se concentrar nesse ano de agora. Por quê? O ano do centenário, que deveria ser um dos anos mais felizes pra gente, né, assim, pra todo o clube, no caso, eu acho que o ano do centenário é um dos anos mais felizes, especialmente pra quem passa por essa etapa. Porque eu tenho certeza que daqui a 100 anos eu não estarei mais aqui, eu tenho toda a certeza do mundo inteiro, né, completamente impossível. Então, eu não vou ver mais o 13 fazer 100 anos, né? Assim, de 100 em 100 anos. E ver o 13 na situação que tá é lamentável, é triste, porque quem está à frente não está nem aí. Só está aí para dinheiro, para lucro. Os jogadores que estiveram à frente esse ano, não todos, mas a maioria, só queriam saber de status, só queria saber de ser o tal. Mas na hora do vamos ver, deixaram tudo a desejar. E a torcida ainda foi culpada por isso, né? Nós que sempre empurramos o 13, fomos os responsáveis por essa trajetória horrorosa do 13 no ano do centenário. E junto com tudo isso, ainda tem as dívidas, né? Me pediram para fazer um vídeo falando sobre as dívidas do 13. E eu vou aproveitar e vou falar dessas dívidas agora, né? As dívidas trabalhistas e execuções, né? Porque tá muito aí em cima. Em 2021, a Justiça do Trabalho chegou a desbloquear 80% das cotas de repasse, como da Copa do Nordeste e Time Mania, mantendo apenas 20% bloqueado para pagamento de dívidas trabalhistas que chegavam a 7 milhões de reais.
Já em setembro de 2023, o clube pediu uma recuperação judicial, alegando um passivo total de 25 milhões, incluindo dívidas trabalhistas, civis e tributárias. O pedido suspendeu as execuções por 60 dias. A situação jurídica do clube está cadastrada como em recuperação judicial desde novembro de 2023. O aumento das dívidas e as negociações com os credores. Em meados de 2025, os débitos subiram para cerca de 27,77 milhões, distribuído entre créditos trabalhistas, que chega a ser 23,15 milhões, e credores quirografários, que significa empresa e jogadores, essas coisas, tá? Que baseia-se ali em 4,62 milhões de reais. O clube também buscou a transformação em uma SAF, ressaltando um passivo entre 28 milhões, com cerca de 150 credores, empresa e jogadores, ex-técnicos e clubes, tá? Assembleias com os credores foram adiados com períodos de prazo de 90 dias, mas aprovado apenas em 30 dias. E o risco de falência que me perguntaram tanto aqui, né, que teve tanto, foi em setembro, justamente agora em 2025, com a dívida ultrapassando 31 milhões, o clube precisa aprovar um plano de recuperação judicial ou corre o risco real de falência. A proposta atual prevê pagamentos iniciando em 2026, com 50% destinado a credores de até R$ 100 mil em até 4 anos, enquanto dívidas maiores sofreriam descontos maior. A proposta foi rejeitada em assembleia, abrindo prazos de 30 dias para novos planos. Sem resolução, pode haver a decretação de falência, implicando possível leilão de bens com o estádio do Presidente Vargas, né? Ai, as costas, gente. Numa conclusão geral, o 13 está atravessando uma crise financeira profunda, né? Desde 2021. A transformação em SAF é vista como uma estratégia futura, né? Como o Bolinha falou, que seria lá para dezembro, janeiro, caso viesse a se consolidar, né, diretamente da viabilização da recuperação judicial e da aprovação de um plano sustentável, né? Então o 13 ele corre esse risco sim de falência. Só que aí a gente vê o Campinense, vamos falar do Campinense, né, que é assim, é vizinho nosso aqui, irmão nosso aqui, né, de uma certa forma, aqui da mesma cidade. O Campinense passou por várias questões financeiras desse jeito assim, de chegar a decretar, de ter que decretar falência, né? E eu lembro que na época tinha muitos 13 anos que estavam amando essas coisas, como eu sei que tem muito raposeiro também que estão amando essas coisas. Mas eu nunca fui para esse lado. Eu acho assim, nenhum time deveria fechar as portas. Cada time carrega história, carrega as marcas, cicatrizes, vitórias, alegrias, famílias, filhos. Tem familiares que se encontram só para ir para jogo, sabe? Tem momentos que você só tem com seu pai no momento que você está ali no estádio. Então é uma coisa que vai além do futebol, além de um esporte. Eu acho que nenhum time deveria fechar as portas. Então, assim, o Campinense até agora não fechou as portas. Então eu creio que o 13 também não irá fechar as portas. Pelo menos eu espero muito de coração que não feche as portas. Porque o que será do 13 ser o Campinense e do Campinense ser o 13? O que será do Campina Grande ser o clássico dos maiorais, né? O que será, eu digo de mim, que sou torcedora do 13 aqui, né? Minha família que já teve filhos e tudo mais e que todos me acompanham lá, né, que tem essa trajetória tão grande, assim, junto com meu pai, junto com meus irmãos, meu marido. Então, é uma coisa que vai além das 4 linhas. A situação não está nada fácil, mas porque as pessoas que estão à frente
não são torcedores de verdade. As pessoas que estão à frente não fazem de tudo para que consiga. Porque eu garanto que se tiver... uma vez me disseram assim, aproveita e compra o 3 agora. Ah, minha gente, se eu pudesse comprar o 3 agora. Se eu tivesse condição... Eu não tenho condição de comprar minha cadeira aqui, eu estou pedindo ajuda a vocês para comprar minha cadeira. Uma cadeira aqui para trabalhar para vocês, eu não tenho condição. Imagina eu comprar um clube. Mas se eu tivesse condição de comprar um clube, pode ter certeza que eu faria das tripas coração para ver o meu time no lugar onde ele merece estar. Com a credibilidade que ele tem que ter, com a responsabilidade que o time tinha que ter com os torcedores. Porque não é só estar à frente. Ali tem muito pai de família que não gasta o que tem e o que não tem para estar lá com a família. Enfim, mesmo diante de tudo isso, né, desse ano fracassado que foi o ano do centenário, querendo ou não, é um ano de muitas conquistas. Um ano não, foram 100 anos de conquistas para o 13. Foram momentos que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca vou esquecer. Como o dia que eu levei meus filhos a primeira vez para um jogo. Mas acredita que eles nunca foram para um clássico dos maiorais, porque eu sempre tive medo. Um tem 11 e um tem 9 anos, nunca levei. Também não estou nem um pouco ansiosa para isso, não. Eu já passei vários perrengues em estádio assim, e um dos clássicos dos maiorais já tive perrengue também para contar sobre isso, né? Então é uma das coisas que eu ainda não tenho muita vontade de levar eles, porque realmente eu tenho medo. Mas, ai, gente, não dá. Não dá para imaginar que o 13 vai fechar as portas. Que esse ano foi um fracasso, já é difícil de engolir, de admitir. Mas fechar as portas aí já é demais. O 13 não merece. Os 13 amigos de lá, né, do começo, não merecem isso. A gente não merece isso. As gerações futuras não merecem isso. Enfim, né? Vou mostrar aqui pra vocês minha camisa nova do 13. Camisa nova aqui. Ela tem esses detalhes aqui. Quem me acompanha nas redes sociais, né, no Instagram, sabe que eu fui comprar hoje, né? Tem aqui, ó, 100 anos. E atrás tem só o galinho. Aqui não tem número nas costas, mas ele tem esse detalhe em dourado, né? O que remete aos 100 anos do 13 em si. E tem um emblema dos 100 anos do 13. Além dessa camisa, tem a de goleiro também. Tá lindíssima, azul. Eu comprei também essa camisa, tá? Mas de fato, a de 100 anos eu não comprei. Não comprei por quê? Eles fizeram uma cópia da camisa do ano de 2005, que foi uma das melhores campanhas que o 13 teve, justamente na Copa do Brasil, que foi uma das melhores que teve, um dos melhores elencos que teve. Então, eles tentaram fazer uma releitura daquela camisa, né? Eu vou colocar a foto aqui, que eu acho que eu tirei a foto. Eu acho que eu tirei. Vou colocar as 3 fotos aqui pra vocês. Mas quando eu coloquei no corpo, não gostei. Primeiro, não tem nenhuma menção, assim, a 100 anos do 13. Não tem. Não tem número nas costas com o número 100. A do ano passado, a camisa dos 99 anos, a retrô, belíssima, lindíssima, né? Tem o número 99 atrás. Então, no mínimo que a gente esperava era uma camisa que tivesse o número 100 atrás. Mas não tem. Tem um galo nas costas. Tem algum relevo igual a... Essa aqui, gente. Que eu amo, né? Essa camisa preta aqui. Que dá pra ver bem direitinho. Que tem esse relevo aqui, que é diferente. Aqui, ó, é de 100 anos. Ah, meu Deus. Cadê? É de 100 anos aqui também. E se você olhar bem direitinho, ele tem... Cadê? Aqui as marcas d'água. Pronto, aqui, ó. Deu pra ver bem direitinho. Ui, aqui. A marca d'água. Nessas marcas d'água aqui, cada camisa dessas, aqui, tanto essa quanto a branca, tem o nome de 3 dos fundadores, né? 3 dos amigos, mais os símbolos, que já foram do 13, né? Desde o começo até agora. Essa nova também tem.
mas não chega nem se compara aos pés dessa outra. Tem muita gente comprando, né? Algumas pessoas comprando. Disseram que está quase se esgotando. Eu fui lá na loja hoje. Não tá desse jeito, tem bastante camisa ainda, né? Pelo menos quando eu fui lá, tava bem tranquilo. As camisas estão a R$ 100, né? Aonde é que o 13 colocaria uma camisa a R$ 100? Uma camisa normal de um paraibano é 190, R$ 180, quase R$ 200. E agora essas camisas estão por R$ 100. Agora por quê? Porque estão precisando, sabe que a campanha está ruim e que as pessoas não estão indo atrás, né? Então é uma forma, querendo ou não, de reverter para o 13. Eu comprei porque eu queria muito uma camisa dos 100 anos para vir gravar para vocês, né? Já com a camisa dos 100 anos. Pena que não dá para ver direitinho, porque ou eu fico sentada ou eu fico em pé. Se eu ficar em pé, vocês veem a camisa, mas vocês não veem a minha cara. Se eu ficar sentada, vocês veem a minha cara, mas não veem a camisa. Olha, tá uma agonia esse negócio aqui. E se eu aumentar a web demais, não dá pra ver meu banner da torcedora arretada. Enfim, gente, é isso aí. Eu quero dar os parabéns pro 13. Parabéns aos familiares dos amigos que iniciaram, né, toda essa jornada com o Alvinegro. Eu quero agradecer a cada um que está aqui presente comigo, tá? Cada alvinegro que está aqui comigo, que tira fotos comigo aqui em Campina, raposeiros também que tiram fotos comigo aqui em Campina, mas o foco agora é o 13, né? É os 100 anos do nosso galo, que completou ontem. Então, meus parabéns, meu galo, meu eterno amor, minha paixão. Sempre estarei contigo, né? Independente da situação, uma situação boa, como foi lá em 2005, uma situação péssima como está sendo esse ano. Eu só espero do fundo do coração que não fechem as portas, que salvem meu 13, salvem o Alvinegro, né? Salvem o 13 da Paraíba. A gente é uma torcida grande, a gente é um time grande para estar na situação que a gente está. Sem calendário nacional, dependendo de um paraibano. E outra, né? Nem começaram ainda a se planejar com o paraibano. Então a gente merece muito mais do que isso, né? Então, é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo. Falei sobre o começo, né, da fundação, sobre um dos melhores momentos do 13, sobre a situação atual do 13. Eu não sei se ficou repetitivo, né, para vocês, mas eu espero que tenha ficado tudo esclarecido. Qualquer dúvida pode perguntar aqui nos comentários, que eu virei responder para vocês com todo carinho e toda atenção, como eu sempre faço, tá bom? Então sejam muito bem-vindos aos novos inscritos. E não me abandonem, não. Continuem aqui com a torcedora arretada, tá bom? A gente vai até o final da Série D. Talvez a torcedora fale aí sobre outros campeonatos também, né? Envolvendo nordestinos. Talvez uma Série A falando sobre os nordestinos, quem sabe? Quando encerrar a Série D, que se eu não me engano encerra agora dia 28 de setembro, né? Então não abandona essa torcedora, não. E ano que vem tem o estadual pra gente, né? E eu estarei aqui firme e forte novamente com vocês. E eu espero que vocês estejam aqui comigo, tá bom? Então, até mais. Um grande abraço para todos vocês. Parabéns para toda a nação alvinegra, né? Por ter contemplado os 100 anos do 13. Não da forma que a gente quis, mas estamos aqui vivos e com saúde, né? E é o que importa. Então, um grande beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Vamos